às vezes a gente está passando por uma situação e a gente não consegue ter uma resposta. A gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel, a gente não consegue ver uma saída. Às vezes a gente começa a repetir, assim, começa agora a perceber os padrões que a gente está repetindo. Então, vocês começaram a fazer os encontros aqui comigo, fazer as ferramentas que tem, começaram a ter essa autoconsciência, começaram a se perceber mais. Mas, porém, todavia, ainda tem coisas que vocês percebem e ainda não conseguem ter uma resposta de como mudar isso, de como ter uma clareza maior sobre isso, de como ter uma percepção do que você precisa para que isso mude. Então, o que você precisa hoje para que você mude um padrão negativo na tua vida? O que você precisa ser? O que você pode ser hoje para que esse padrão negativo na tua vida, esse problema na tua vida, mude? Como eu já disse para vocês, a mente é um jogo. Ela fica jogando você de um lado para o outro, tentando achar o certo. E, de fato, você nunca acha. Você fica preso nessa armadilha da mente. E um lado parece ser o defensor, o bonzinho, o outro lado é o que vai te condenar, o que vai te acusar. E aí você fica lutando para não ser condenada, justificando com a voz do bonzinho, mas o bonzinho também é uma crença. Teu lado positivo, que fica lutando com o outro lado negativo, ele fica só fazendo a manutenção da crença. E aí você não consegue sair dessa programação, porque enquanto você fica resistindo e reagindo, alinhando e concordando e tentando achar o certo disso, você está fazendo a manutenção dessa programação. E você não consegue encontrar uma saída, você não consegue sair disso, você não consegue criar um novo roteiro, uma nova percepção da realidade. Então você dorme pensando em tudo que aconteceu, tentando achar o certo ou errado de tudo que aconteceu. Você acorda pensando no que vai acontecer, já definindo tudo que vai acontecer com base no que aconteceu ontem, ou com base em tudo que já acontece na sua vida há muito tempo, então meio que você já sabe como vai ser seu dia. E para a gente mudar isso, a gente tem que mudar internamente, a gente tem que mudar a forma como nós nos posicionamos internamente em relação aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, à nossa mentalidade. A mente é uma ferramenta poderosíssima. É ela que cria e manifesta a realidade através daquilo que ela acredita, naquilo que ela mantém dentro dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, a mente é esse sistema inteiro. Pensamentos, sentimentos e emoções. É como a gente percebe a realidade. E a gente tem que sintonizar tudo isso, a gente tem que sintonizar esse nosso instrumento, que é o nosso corpo e a nossa mente, a gente tem que começar a sintonizar ele em uma nova frequência, em um novo padrão de pensamento, em um novo padrão de sentimento, em um novo padrão de emoções, para que comece a manifestar uma nova realidade. Para isso, a gente tem que sair daqui, desse condicionamento que nós ficamos durante anos. Quando a gente sai desse condicionamento, a gente vai para um outro padrão, e aí você vai exercitar de forma consciente, alimentando aquilo que você quer criar para a tua vida, co-criador consciente. E não mais ficar naqueles condicionamentos do passado que estão criando as dificuldades na tua vida hoje. Então, é esse o trabalho que nós temos que fazer. Parece um pouco complexo? Sim, porque a gente ficou a vida inteira funcionando do mesmo jeito. E agora tem que funcionar de uma maneira diferente. Mas conforme a gente vai exercitando, conforme a gente vai aprendendo, ouvindo sobre tudo isso, a gente vai automaticamente vivendo esse novo modo de ser.
tá? Então, hoje, essa ferramenta, ela é bem importante para que a gente rompa essas bolhas desses condicionamentos, onde a gente fica preso, tentando achar o certo ou o errado daquilo. Nos julgando, nos culpando, nos vitimizando, tentando fazer diferente dentro da mesma coisa. Entenda que não tem como mudar, fazer diferente dentro do mesmo padrão, dentro da mesma coisa. Se você pudesse mudar isso da forma como você está fazendo, você já teria mudado. Então, não é do jeito que você está fazendo, não é do jeito que você está sentindo, pensando, não é a forma que você mantém isso que você vai mudar isso. Então, a gente tem que sair fora, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que trazer uma nova percepção, tá? Então, essa técnica, eu vou começar com a Juliana, vou fazer com a Juliana hoje. Eu quero primeiro, antes de vocês fazerem, que vocês prestem atenção como eu vou fazer com ela. Eu vou pegar ela de modelo para explicar o que a gente vai fazer. Porque a ideia aqui não é que vocês dependam de mim para fazer isso. Não é que vocês dependam de um terapeuta. É que vocês tenham essa ferramenta em mãos para usar a hora que vocês sentirem que tem que usar. Então, eu vou usar ela de modelo, eu vou fazer com ela primeiro, vocês vão prestar atenção. Depois, nós vamos fazer todas juntas. Aí eu vou guiar vocês daí para fazer essa técnica junta. Mas, depois de vocês ouvirem algumas vezes, depois vocês podem repetir, né, o processo lá no YouTube, vocês aprendam a fazer isso de forma automática, de forma natural. Tá? A intenção é essa, tá? Que vocês se tornem autônomas da realidade de vocês, tá bom? E possam encontrar essas respostas. Porque o nosso subconsciente, outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês, o nosso subconsciente, ele tem todas as respostas para tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente deseja. Né? Para tudo aquilo que a gente não vê uma saída, existe uma resposta do nosso subconsciente. O nosso subconsciente é a energia da fonte, é a energia das infinitas possibilidades, é a energia que permeia tudo que existe. É onde estão todas as respostas para todas as infinitas possibilidades de coisas que nós podemos viver na nossa realidade. Então, assim, como eu disse, é como se fossem bolhas, onde nós ficamos presos numa programação, vivendo uma experiência de realidade. Mas se a gente rompe essa bolha, existem outras infinitas possibilidades de você viver outras histórias. Aí também vem a questão de que cada um veio para viver uma versão de si, que é a sua verdadeira identidade. O que você veio para fazer? O que você veio para ser? Quem é você verdadeiramente? Se ninguém estiver te observando, se ninguém estiver esperando nada de você, se você não dever nada para ninguém, quem você seria verdadeiramente se você fosse livre? Se o problema, se não tiver, se o marido não fosse problema, se o filho não fosse problema, se os pais não fossem problema, se o seu trabalho não fosse problema, se os seus amigos não fossem problema, se nada fosse problema, aonde você estaria? Com quem você estaria? O que você faria? E você só não é isso porque você tem medo de causar problemas com as pessoas. Porque você acha que tudo depende de você. Só que o seu inconsciente hoje vai falar através de figuras, imagens. Você vai visualizar o que vier. Quando eu começar a fazer a ferramenta com vocês, vocês não vão raciocinar. Vocês vão tirar a mente do caminho. É para ser um mergulho, que muitas vezes vai ser um mergulho vazio, escuro, sem resposta inicial. Mas conforme você vai se aprofundando, conforme você vai se conectando, conforme você vai fazendo pergunta para o seu inconsciente, ele vai te trazer uma resposta. O seu inconsciente vai te trazer a resposta. Essa resposta, ela pode ser abstrata, ela vai ser uma imagem, tá? Ele vai te dar a resposta da causa e vai te dar a resposta da solução. Vocês não vão definir essa resposta de forma
racional. Essas respostas serão através do seu coração, do seu sentimento, do que significa a partir do seu sentir, tá? Então, entendam isso. Não vai ser nada, como que eu posso dizer assim? É como se fosse um sonho. É meio abstrato. O nosso inconsciente, ele funciona através de imagens, tá? Então, a gente vai buscar essas respostas dessa forma, como se fosse um sonho. Você vai se permitir a olhar para isso, sem ficar definindo, sem ficar justificando, sem ficar racionalizando. Se permita, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer com a Juliana, vocês prestem atenção, e depois a gente vai fazer todo mundo junto. Juliana, você prefere abrir o seu fone ou escrever? E eu preciso que a resposta seja rápida. Então, ou você fala pelo fone ou você escreve, mas tem que ser a hora que eu já, né? Então, abre, pode abrir. Você sabe abrir o fone? Tá. Ai, consegui, não estava conseguindo. Isso. Então, vamos lá. Eu vou pedir, então, Juliana, para você sentar confortavelmente, relaxar, né, seu corpo. Se você estiver deitada, sentada, não importa, tá? Pode ser das duas formas. Então, você vai soltar todos os seus músculos, relaxar profundamente, respirando. Traga toda a sua consciência para a sua respiração, sinta o ar entrando pelos seus pulmões, se enchendo bem profundamente, solta. Trazendo você para o aqui e o agora, para o seu estado de presença. Relaxa a sua mente, afrouxa a sua mente, solta agora os seus pensamentos. Respirando profundamente, solta. Respire e solta. Agora eu quero que você, Juliana, se conecte com o maior problema que você está vivendo agora, que você não consegue ver uma solução, que você não consegue ter uma resposta. Você já fritou a tua cabeça através dos seus pensamentos, mas você não consegue encontrar uma resposta, uma solução, não consegue ver um caminho. É como se você estivesse presa, assim, aqui. Quero que você se conecte com isso, com essa situação de sua vida. Respirando profundamente, solta. Sente essa energia, sente esse peso. Respirando profundamente, solta. Agora eu quero que você perceba aonde esse peso se localiza no seu corpo. Traga sua atenção para essa região do seu corpo onde você percebe esse peso desse problema na tua vida. E agora, com a tua consciência, você vai entrar nesse peso. E você vai mergulhar, vai se aprofundar nele, vai entrar nele como se ele fosse um grande túnel, sem raciocinar, sem pensar, somente sentindo, somente se permitindo adentrar no seu subconsciente. Agora você vai perguntar: o que eu estou sendo? Como eu estou sendo nisso? Você vai se ver nessa situação através do seu inconsciente. Como que você percebe que você está? Pode ser um sentimento, pode ser uma imagem, pode ser uma figura, pode ser uma memória. A primeira coisa que vier, você me fala.
Culpa. Como que a culpa se apresenta para você? Como que você vê? Como você se vê nessa culpa? Não ter feito talvez a coisa que deveria ser feita. Isso te dá uma sensação de quê? O que que tem de pior em você sentir isso? Um aperto, um medo. Uhum. Esse aperto é como se você estivesse como? Sem saída. Então, respira, sente essa sensação de você estar sem saída. Essa sensação de aperto, de sufocamento, de isolamento, de condenação. É como se você estivesse condenada a estar aí. Faz sentido? Sim. Uhum. É como se você mesmo já tivesse dado a sua sentença. Faz sentido? Faz. Uhum. Eu quero que você sinta, então, essa sentença que o seu inconsciente está te mostrando, através da culpa que você está carregando, de você estar presa nesse lugar. Agora você vai perguntar para o seu inconsciente qual é a solução para isso. Respira profundamente e se permite que algo apareça. Qual é a solução para isso? Me mostre, Criador. Me mostre qual é a solução para eu me libertar dessa condenação, dessa prisão. Deixa vir o que vier dentro de você. Conforme for vindo, você vai me falando. O que você vê como solução? O que o seu inconsciente te mostra? Respira profundamente e se permite, Juliana. Se solta e se permite. Permite que o Criador te mostre o caminho, que o seu inconsciente te mostre o caminho. Existem infinitas possibilidades aí de você. Você só precisa baixar suas barreiras e se permitir a reconhecer isso. O que você precisa para se libertar disso? Fala, o que eu preciso para me libertar disso? Me mostre. E relaxa, não raciocina. Disso. Mostra. Oi? Eu tava repetindo. Fala um pouquinho mais alto, não tô ouvindo. Eu tava repetindo. Entendi. Então continua. Nossa, me deu uma dor forte no peito. Sente essa dor forte no peito. O que que é isso? O que que isso está te mostrando? Isso é o teu caminho de libertação. É a resposta que o inconsciente está te dando. E o que que é isso? Relaxa, respira e continua perguntando. Qual é a solução? Como eu posso me libertar dessa condenação? Qual é o caminho que eu posso seguir? Qual é a solução disso? Me mostra o caminho. Como eu posso sair daqui? Como eu posso mudar essa história? E vai se permitindo a enxergar o que vier para você. Se você não vê mentalmente, fala o que você está sentindo.
Eu devo seguir com a minha escolha, que foi a melhor que eu fiz no momento e que só E o que preciso que isso? aceitar. Que você deve seguir com a sua escolha, que foi a melhor que você fez no momento e que você deve aceitar. É isso? Isso. E o que que isso significa para você? Primeira coisa que vier. Libertação de Libertação. E como que você visualiza a libertação? Como ela é representada para você numa imagem? paz. E como que a imagem é representada para você? Como que a paz é representada? Que imagem ela é representada para você? Visualiza isso. Eu preciso que você visualize uma imagem. A veste branca. Então, eu quero que você visualize esse lugar que você estava presa, se sentindo condenada, com uma luz branca. E essa luz branca agora vai romper com todo esse sentimento de culpa que você carregou, que te manteve presa numa autocondenação. Visualiza essa luz branca agora dissolvendo toda essa culpa em paz, transformando tudo isso em paz e libertação. Respire profundamente e sinta essa energia no seu corpo agora. Sinta você livre. Como que você está se sentindo? No peito passou. Hã? Dor no peito passou. Uhum. E o que mais? Sinto os meus braços, assim, meio pesados, tipo, na parte das mãos. É porque você ainda está segurando. Você É, ainda acha que a responsabilidade é tua. Então faz o movimento de soltar. Que você, lembre-se, assim como é dentro é fora. E a mesma coisa, assim como é fora é dentro. Solta. Abre suas mãos e fala assim: soltei. Fiz o meu melhor. Deixa ir. Tá melhor? uhum, Sim? sim. Então respira profundamente e deixa a energia fluir. Então vamos lá, gente. É o modo investigador. Como a gente veio trabalhando todos esses vídeos, a nossa presença é o quê? Observar sem julgar, testemunhar sem julgar. Quando a gente consegue entrar nesse estado neutro, de encontrar a nossa presença, sem nos prender à nossa mente, a gente consegue encontrar as respostas, tá? Só que é para ser um pouco mais simples do que foi com a Juliana, né? A minha ideia aqui para vocês, a etapa é você reconhecer qual é o problema, né? Então, você vai reconhecer o problema se você não está vendo saída agora. Você vai sentir o peso desse problema. Você vai encontrar onde esse peso está no seu corpo e você vai trazer a sua consciência para esse peso. Você vai olhar para ele, porque geralmente a gente faz o quê? A gente foge do peso, a gente não quer sentir o peso. Então, o caminho vai ser inverso. Agora você vai sentir o peso. Você vai sentir o peso. Aí você vai mergulhar nesse peso sem raciocinar. Aqui é o estado de presença. É o estado de presença que vai encontrar as respostas dentro do seu subconsciente, dentro
da energia que é você, que tem todas as respostas para como a sua vida funciona, tá? Deu esse mergulho no seu inconsciente, a primeira pergunta que você vai fazer é: qual é a causa desse problema? O que está criando esse problema? E você continua mergulhando, continua entrando, continua se aprofundando nesse peso. Vamos supor que o peso é aqui no coração. Com o olho fechado, você vai acessando, vai mergulhando, vai se aprofundando, vai se permitindo, sem pensar, sem raciocinar, sem justificar, sem argumentar nada através da sua mente. Você vai fazer as perguntas de forma direta, objetiva e na tua presença. O seu inconsciente, ele vai te trazer uma resposta. Ou vai ser um sentimento, como a Juliana falou, ou vai ser uma imagem, pode ser uma imagem abstrata, pode ser uma figura, pode ser uma memória, tá? Quando você encontrar isso, você não vai ficar raciocinando o que é isso. Quando você encontrar isso, você já encontrou a causa desse problema. Aí você vai só compreender através de uma leitura o que é isso. Então, o que é isso? O que eu percebo disso? O que isso significa para mim? Vamos supor que em vez dela falar que ela se sentia culpada, ela já tivesse se visto dentro de um quarto fechado, escuro, pequeno, onde ela se sentia sufocada, presa, e que fosse um lugar onde ela não pudesse sair nunca mais na vida dela. Ia ser a mesma coisa. Ou se ela se visse numa caverna presa com correntes e ela nunca mais pudesse ver a luz do dia. Ia ser a mesma coisa. É uma sensação do quê? O que isso significa dentro do seu inconsciente? Cada pessoa vai trazer uma imagem dentro, né, daquilo que é verdadeiro para ela, do que vai representar na vida dela. Então, vamos supor que ela se visse desse jeito, numa caverna, com as correntes, e ali ela não pudesse sair. Qual a sensação? O que isso significa? Quando você encontrar a imagem, quando o subconsciente trouxer a imagem para você, você vai perguntar o que isso significa. E é a primeira coisa que vier. Isso significa que eu estou condenada, que eu nunca mais posso sair daqui, que eu sou, né, que eu tenho que me castigar o resto da vida. E eu tenho que viver com essa dor para sempre, porque o que eu fiz não tem perdão. Não suporto, né? Isso é uma autocondenação. Uma vez, Deus falou comigo e falou para mim: eu não tenho como te perdoar se você não se perdoa. Eu não tenho como te libertar se você não se liberta. Eu não tenho como fazer nada se você não faz. Então, a gente fica esperando a piedade de Deus, sendo que a gente não tem piedade da gente mesmo. A gente fica esperando piedade dos outros, sendo que a gente mesmo é o nosso próprio carrasco. Então, compreenda isso, que você, nesse momento que acha o seu bloqueio, não adianta nada você achar o seu bloqueio e você não se sentir merecedor de sair daí. Então, você tem que estar muito bem, firme naquilo que você quer ver na sua vida. Se você quer ficar carregando uma culpa o resto da vida, não faça, porque você não vai conseguir tirar essa culpa de você. Você tem que ter autoconsciência, autopercepção e força de vontade de se auto-perdoar, de se libertar. É você que fez isso por você. O Criador vai te dar todas as respostas, mas é como se a consciência fosse a fechadura e você fosse a chave. A fechadura está ali, mas quem coloca a chave para abrir é você. Se você não botar a tua chave para abrir a porta, para acessar as infinitas possibilidades, você não vai acessar. Então, se você está carregando uma culpa com seus pais, com a sua mãe, com seus filhos, com seus amigos, seu irmão, seja lá com quem for, se você acha que você deve alguma coisa para alguém, a única pessoa que pode pagar essa dívida, acabar com essa dívida, é você mesmo. Não adianta esperar do outro. Às vezes até o outro te perdoe, mas você não se perdoando, você não se libertando, você não botando a chavezinha para abrir a tua porta de liberdade, você não vai para lugar nenhum. É o teu livre-arbítrio, esse é o tamanho do seu poder. Você tem poder para si
destruir e você tem poder para ser tudo o que você quiser. Você usa o teu poder do jeito que você decide que tem que ser. Então, como que você está disposta a viver a vida que você tem hoje? Usando o teu poder para autodestruição ou usando o teu poder para viver uma vida incrível, porque essa vida vai acabar. Ela tá passando. E aí, quem é você na tua vida hoje? O que você pode ser daqui em diante? Então, o que eu recomendo para vocês? A partir do momento que você acessar essa crença, esse bloqueio, e você entender o que ele significa para você, o que você vai perguntar? Então, como é que eu posso mudar isso? Qual é a solução para isso? O que se requer para que isso aqui desapareça, para que eu seja livre, para que eu me cure? O universo ele vai te mostrar. O seu subconsciente ele vai te dar a ferramenta. Qual que é a ferramenta? No caso dela, veio a paz. Veio uma luz branca. O que é isso? O que é a paz? A paz nada mais é do que o auto-perdão. É aquele momento em que você não está mais se punindo, se castigando, se torturando, se invalidando, se oprimindo, se destruindo. A paz é a plenitude. É quando você encontra um espaço para ser quem você é verdadeiramente, sem carregar dívidas, sem carregar culpas, né? O seu subconsciente pode te mostrar você, por exemplo, ele poderia mostrar ela, por exemplo, né? Em alguns casos, com uma asa bem grande voando. Ah, eu estou livre. A solução para isso é eu me sentir livre. Então, eu me liberto. Ah, qual que é a solução para isso? A solução poderia mostrar você, sei lá, numa sala com várias pessoas. Ah, a solução para isso, então, é eu levar a cura, no meu caso, vamos supor. Então, no meu caso, a solução para um problema meu seria conectar com várias pessoas, levar a cura para várias pessoas, conversar com várias pessoas, sei lá. Cada pessoa vai trazer uma solução. A solução não é literal, é o seu sentimento, é o que aquilo significa para você. E aí você vai sentir isso, e isso vai transmutar aquele peso. Isso vai ser a chave para abrir a fechadura. Então, você tem que fazer da sensação da resposta de libertação maior, é como se ela fosse a varinha mágica para dissolver o bloqueio, para dissolver onde você está amarrado, onde você está bloqueado, tá? Compreenderam? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu vou colocar aqui só as duas perguntas principais, tá? A primeira pergunta, quando você chega no seu subconsciente. Depois eu vou fazer uma meditação guiada e vou levar vocês para esse lugar, tá? O que está criando esse bloqueio? Como eu me vejo nesse bloqueio? Quem sou eu nesse bloqueio? E aí o universo vai te trazer essa resposta. Chegou no bloqueio? Visualizou a figura da dor? Viu o que ela significa para você? Então você pode perguntar: o que isso significa para mim? Isso pode ser um sentimento, isso pode vir uma imagem, pode vir uma figura, tá? Depois que você sentiu o que isso significa para você, aí você vai para a segunda pergunta: qual a solução para isso? Como eu posso me libertar disso? Como eu posso mudar isso? Qual a solução para isso? Como posso mudar isso? Como posso me libertar disso? Tá? Então, aí vai vir a imagem arquetípica da solução. Nosso inconsciente é todo feito por imagens arquetípicas. É a forma dele conversar com a gente. E você vai interpretar isso a partir do que você sente, do que isso significa para você. Então, quando a solução vir,
e você olhar ela e não souber o que fazer com ela, você pode perguntar: o que eu faço? Como eu posso usar essa solução agora? Como eu posso usar essa resposta para me libertar? Como eu posso usar essa ferramenta para me libertar? A imagem que vem para a solução, seja uma luz branca, seja paz, seja asas, seja você com pessoas, seja você numa viagem, seja lá o que for, você pode perguntar como eu posso usar então essa ferramenta, essa resposta, para me libertar desse bloqueio. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Essa resposta ou ferramenta para me libertar. E você vai saber como usar essa resposta. No caso da Juliana, foi a luz branca, a sensação de paz que foi dissolvendo, foi abrindo espaço. Né? Se vocês perceberem que usou a ferramenta e ainda ficou alguma sensação no corpo igual ela, por mais que a consciência viesse fazendo o desbloqueio, ela ainda se sentia na obrigação de segurar aquilo. Por quê? Porque no fundo ela ainda queria ficar fazendo a manutenção dessa crença, fazendo a manutenção dessa dor. Ela segurou com as mãos. O que isso significa? Significa que você está agarrada naquilo, então solta. Né? Pode vir outra coisa para você, então você questiona: o que isso significa? O que eu ainda estou mantendo? O que eu ainda estou segurando? Que peso é esse? E como eu posso mudar isso? Qual a solução para isso? É o modo investigador. Tá tudo dentro de você, tá? Então vamos lá, vamos fazer então de novo. Eu vou fazer junto com vocês. Outra coisa interessante para quem gosta de escrever, você pode fazer isso e escrevendo também as respostas e procurando isso através de uma escrita, tá? De investigação mesmo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quem puder, né? Eu não sei se vocês podem, mas sentem confortavelmente ou deitem confortavelmente, da maneira que for melhor para vocês, e sejam bem relaxados. É importante estar num lugar se sentindo segura, se sentindo sozinha, assim, que esteja num ambiente onde ninguém vai te interromper, para você conseguir imergir mesmo, tá? Então, respirem profundamente. E solta. Respire profundamente, solta. Vai trazendo seu estado de presença para aqui e agora. Se permitindo estar totalmente consciente com seu corpo, sentindo suas células, suas moléculas, se conectando com a sua respiração. Enche seus pulmões e soltem. Relaxe seu maxilar, sua língua. Relaxe seu tórax, seu abdômen, sua coluna. E vai relaxando cada vez mais. Solte sua mente. Relaxe sua mente. Vem encontrando agora esse espaço de paz, esse espaço vazio, de tranquilidade dentro de você. E agora eu quero que você se conecte. O maior desafio que você está vivendo na sua vida nesse momento. Um problema que você está vivendo, um padrão que você está repetindo, que você não está conseguindo mudar. Agora o seu inconsciente vai te dar a resposta do que você precisa para fazer isso. Sinta essa sensação desse bloqueio, desse problema, dessa situação na sua vida. Percebe onde essa energia se localiza no seu corpo, onde você vê internamente, através dos seus sentidos, das suas sensações, esse bloqueio no seu corpo.
Traga a sua consciência para esse lugar. E agora, como se essa sensação, como se esse peso fosse um grande túnel, você com a sua consciência vai entrar, vai dar um mergulho, se aprofundando agora e adentrando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Conforme você vai indo, alguma informação vai surgir. Você pode ir perguntando o que está criando essa situação. Como eu estou me vendo nessa situação? Quem sou eu nesse bloqueio? Como eu estou dentro desse bloqueio? Como que você se sente dentro desse bloqueio? Como que esse problema se apresenta dentro do seu inconsciente? Como que você se vê? Olhe para isso. E o que que isso significa para você? E agora você pergunta: como eu posso me libertar disso? Qual é a solução para isso? Como eu posso mudar isso? Continue se aprofundando. Continue se aprofundando na sensação do seu próprio bloqueio, da resposta que veio para você, daquilo que você sentiu, que você enxergou, da imagem que veio para você. Dentro dessa imagem vai ter a solução. Qual é a solução? Como você pode mudar isso? Como você pode se libertar disso? Como você pode reconhecer a sua solução agora? Como você pode reconhecer a sua libertação? Como que você reconhece a mudança desse problema? Como que o seu inconsciente mostra o que se requer agora para a mudança, para a dissolução, para que seja dissolvido esse bloqueio agora? E vá sentindo agora essa ferramenta que apareceu para você. Como você pode usar essa resposta ou essa ferramenta para se libertar? Qual é a forma que você pode agora usar essa resposta ou essa ferramenta para sua libertação? Use agora o que veio para você. Como isso o que isso significa e como você pode usar isso para se libertar? E sinta o processo acontecendo. Em estado de presença. Se permita.
Respirando profundamente, sempre. Sempre respirando profundamente. Conectado à sua respiração. Junto com a ferramenta que está te libertando, você vai visualizando o processo acontecendo, respirando profundamente. Se tiverem vontade de fazer algum movimento com o corpo, isso também é um movimento de liberação. Sinta e siga o seu movimento de forma irracional. Permita que o inconsciente te conduza. E você pode dizer um decreto no final. Eu me liberto, eu me liberto, eu estou liberta. Eu sou liberta. Eu sou a liberdade. Eu sou digna de ser livre. Eu já sei como e quando ser livre. Eu sei viver de forma plena. Eu me permito a viver a minha melhor versão. Eu me sinto merecedora dessa cura. De forma instantânea, eu sou a energia do milagre, da cura instantânea. Eu posso, eu sou, eu vivo. Está feito, está feito, está feito. Quem sentiu que completou o processo, pode ir voltando devagarinho, abrindo seus olhos e vai me dizendo aqui no chat quem já terminou o processo, quem já completou o processo. Quer falar, Juliana, qual foi o maior insight que você... Juliana não, Bruna, desculpa. O maior insight que você teve? Você conseguiu fazer? Qual foi a sua maior dificuldade? Qual foi o seu maior insight? Eu gostaria de saber.
Isso é importante para mim, para eu saber se realmente essa forma que eu estou ensinando funciona para vocês. Abre o seu fone. Ops. Eu resolvi trabalhar, nossa, chega, eu tô, relacionamento. E aí eu vi que eu atraio pessoas com vários problemas, às vezes com dependência de algum tipo de substância, para eu me sentir superior àquela pessoa, para eu me sentir grande em relação à pessoa, assim, foi muito forte essa tomada de consciência, foi complicado, difícil, e aí eu vi assim que era uma necessidade minha, percebi que era uma necessidade minha era na verdade um complexo de inferioridade, né? Necessidade de se sentir maior, e o que eu entendi é que eu precisava baixar as barreiras. Aí eu estava deitada já, e aí eu visualizei assim, como se tivesse um muro em volta de mim, assim, e foi baixando, 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 e foi assim, foi um alívio muito grande. Gratidão. É porque, de certa forma, como é uma insegurança, então essa barreira era essa criação de relacionamentos, onde você criava pessoas menores do que você, dentro do seu inconsciente, essas pessoas eram menores do que você, para você se sentir maior. Então, é essa barreira que criava isso, né? Como uma forma de proteção, talvez. Exato. Porque, né? Porque como você se sentia insegura, era uma forma de você se proteger, de você achar alguém menor que você. Aí, como você baixa essa barreira, você pode ser grande, com segurança. Traga essa sensação de que eu sou segura. Gratidão. Gratidão, foi muito forte. Muito obrigado mesmo. É interessante porque a minha liberação não foi em relacionamento, foi numa questão de finanças, e eu acessei o mesmo bloqueio, que é a insegurança também. Só que é uma insegurança em relação aos meus antepassados. Veio como se eu estivesse pagando dívidas deles, pagando dívidas que eles não honraram, e aí eu estava honrando, perpetuando dívidas. E veio essa sensação de impotência, como se eu não tivesse capacidade de ir além. Aí, para eu manter a dívida, eu tinha que acreditar que eu era impotente, para honrar a dívida deles. Aí a solução para mim veio uma borracha, e aí eu senti que esses bloqueios estavam na minha coluna, bem atrás do meu coração, bem na cervical, bem assim na lateral. E aí eu senti essa borracha apagando essas programações de dívida do meu DNA que estava na minha cervical. Foi uma libertação bem maravilhosa, assim. Gratidão, gente. Eu fico muito feliz. Vamos ver o que a Ju colocou aqui. Eu vi agora um caminho, uma estrada de luz. Vi plenamente a imagem da minha casa pronta e vi eu e meu marido lá felizes, meus filhos felizes também. Isso foi muito bom, muito importante ter tido essa visualização para mim. Gratidão. E veio natural, Ju, não foi uma coisa que você forçou na sua mente, porque isso é importante, tá, gente? É diferente uma visualização criativa, onde você cria, e uma visualização que brota, né? Então, ela brotou, foi natural. E é isso. Então, você já tem isso já é teu. Só caminha. Só continua caminhando agora. Perfeito. Suzana, eu ainda estou sentindo uma das mãos pesadas e um pouco dolorida. Você está segurando. Pergunta para você, Suzana, o que eu estou segurando? Por que eu não estou me permitindo a soltar? O que de pior pode acontecer se você soltar isso? Resposta rápida. Responde aqui para mim que eu vou te ajudar. O que de pior pode acontecer se eu soltar isso? Primeira coisa que vier. É uma pergunta importante, tá, gente? Quando você estiver resistindo,
a soltar, a mudar, a transmutar, a liberar, quando você vê que você ainda está segurando, que você está com medo de soltar, você não quer ainda liberar isso, então o que de pior pode acontecer se eu soltar isso? Não pensa, só sente e fala, Suzana. O que tem de pior em sentir essa dor? A dor ainda não é a resposta. Você está vendo que está sendo muito subjetiva, você ainda está fugindo. Você continua perguntando. Dor do quê? O que é essa dor? Você tem que saber o que é. Dor é muito abstrato. Você tem que enxergar algo mais profundo. Amplia a sua ótica da sua consciência. O que é essa dor? Ana, primeiro me vi no chão chorando como se estivesse com medo de alguém. Depois me vi na posição de Mulher Maravilha. Me veio uma palavra atitude. Ai, que lindo! Perfeito. Essa posição, né, de estar no chão chorando, com medo, é uma posição da menina, da criança, né, que está ali se sentindo vítima, se sentindo refém. E aí, o que acontece? Você traz essa perspectiva, através do seu inconsciente, do arquétipo da Mulher Maravilha, que é essa mulher. Você cresceu, você é forte, você tem que ter atitude agora de mulher para sair dessa posição de vítima, para sair dessa posição de pequena. Então, se sinta. Você já é essa mulher, você já incorporou isso e reprogramou o seu inconsciente. Isso aqui é uma reprogramação. Vamos lá, Suzana. Fala para mim. O que é essa dor, Suzana? O que de pior pode acontecer se você soltar? Você falou dor. E o que é essa dor? Dor do quê? Rápido. Resposta rápida, não pensa. Consegue falar, Suzana? Abelha. O que abelha significa para você? O que abelha significa para você? Você quer abrir seu fone para você falar mais rápido? Oi, tá ouvindo? Sim. O que abelha significa para você? Me vem voo. Uhum. É que o que eu fiz relacionado à minha filha, né? Uhum. Então, para mim é sempre muito intenso essa questão. Aí eu visualizei uma chave, a porta se abrindo. Só que eu tava sentindo uma dor quando eu comecei ali do lado esquerdo do umbigo. Uhum. E quando eu terminei, ficou doendo os meus dedos indicadores. Aí eu fiz bastante movimento para soltar Uhum. e tá pesado ainda, não tá 100% leve. Os seus braços, É, as mãos. as mãos, tá. Mas você ainda não chegou na resposta, tá? Se a dor significa abelha, para você abelha é voo, não faz sentido. Uhum. Então, o que tem de pior na abelha para você? Primeira Eu coisa que vem. eu não consigo visualizar. Não é visualizar, é sentir. É rápido, é sente e fala. O que é abelha para você? É que daí me remete à dor de novo. Tá, e o que tem de pior nessa dor? A culpa? Ok, a culpa. E qual é a solução para isso? Liberdade. E o que o teu inconsciente te mostra? Qual é a figura que vem do seu inconsciente de liberdade? Abelha? Não, agora veio uma pomba. Então você vai sentir essa pomba
essa liberdade, esse voo livre, dissolvendo a culpa. É a ferramenta que vai dissolver a dor que você está sentindo. Que vai fazer você liberar a sua filha e deixar que ela viva a vida dela. Faça as escolhas dela. Você não pode controlar isso. Você tem que trazer a cura em você. E ela vai fazer no tempo dela, porque também é o karma dela, é o destino dela. Ela escolheu ser sua filha. Sim. Entende? Sim. E parar de achar que você é uma péssima mãe. Você deu o melhor que você podia. Liberar você. Quando tá vindo esses pensamentos para mim, eu tô falando bastante a questão de me perdoar. Foi o que eu falei agora há pouco. Deus Me não vai te perdoar. perdoar. Deus não vai te perdoar. Quem vai se perdoar é você. É Uhum. você que libera o seu fluxo. Sim. Né? Então, perdoa a tua mãe, se perdoe e perdoa a tua filha. É o perdão para vocês três. Né? O que me veio muito essa questão da abelha é que para ser livre você tem que sentir a dor. Sim. Não adianta você negar ela. É uma dor insuportável, eu sei. Mas você não é errada de sentir ela. A abelha dói pra caramba. Dói muito. Mas o que a abelha produz? Mel. A coisa mais doce do mundo. Então, como você pode transformar a sua dor em mel? Essa é a pergunta que você vai ficar hoje. Tá. Você e a Juliana também. Na verdade, Tá bom. todos nós podemos fazer essa pergunta. Como podemos transformar a nossa dor em mel? Mas, como vocês duas têm uma questão com filhas, eu acredito que essa pergunta ela vai ser encaixar bem para vocês duas. Como posso transformar a minha dor em mel? Então, da abelha vem uma dor insuportável quando ela está em situação de perigo. E depois da dor, ela morre. Então, você não vai morrer. Você não vai morrer através dessa dor, desse perigo. Você vai agora usar o lado positivo desse arquétipo. Que mesmo que doa muito, existe algo incrível. A coisa mais doce do mundo. Entenda que a culpa que vocês sentem é o oposto do amor de mãe. E é óbvio que o amor de mãe é um dos amores mais grandes que existe. Mesmo que, né, tem algumas mães que são meio complicadas mesmo, né? Mas eu acredito que dentro dos karmas de cada um, a gente sempre vai ser o carrasco da vida de um e o culpado e a vítima na vida do outro. Igual a minha mãe, pode ser que ela se sinta muito culpada por tudo que ela fez por mim. Mas hoje eu não quero mais que ela carregue culpa. Assim como eu não quero mais carregar mágoa. E por incrível que pareça, a história de vocês duas, a história da vida das filhas de vocês duas, eu já vivi um pouquinho da história de cada uma da filha de vocês. E passar por esse processo de cura de vocês sendo mães, faz eu olhar para minha mãe. Então não é por acaso que vocês vieram trabalhar essa cura comigo. Tá? Então, quando eu digo para vocês, solta a filha de vocês, deixa elas viverem o processo delas, é porque eu sei o que eu estou dizendo. Não adianta minha mãe se culpar, acabar com a vida dela, tentar me salvar, porque vai ser no meu tempo. Assim como a filha de vocês vai ser no tempo delas. E pode ficar tranquila que elas estão fazendo o processo delas também. Tá? Vocês têm que ser felizes, vocês têm que viver a vida de vocês. A cura delas é a sua cura. Se coloque em primeiro lugar, se ame, se liberte, se perdoe. Isso é ressonante. Seu DNA é ressonante. Automaticamente você libera ela também. Então, parem com esse ciclo kármico, senão vocês vão vir para outra vida trazendo a mesma história. Então, vocês não querem isso. Então, vamos lá. Como podemos transformar toda essa mágoa em mel? Como podemos transformar toda essa culpa em mel? Sinta o gostinho do mel, sinta essa doçura no coração de vocês. Toda essa amargura que vocês estão carregando, sinta o gostinho do mel nas papilas gustativas, esse melzinho descendo, esse melzinho preenchendo seu coração.
adoçando a história de vocês. Tudo que vocês já viveram, tudo que vocês passaram e tudo que vocês ainda vão viver. Tá? Gratidão, gente. Beijo.